caminhar para um programa já feito, como se nós fôssemos o computador, né? Vamos fazendo as contas por ele para ver se ele está certo ou não. Então, esse programa aqui, ele começou limpando a tela, depois disse que a variável N1 pedia ela para o usuário via teclado, aí ele colocou um valor, por exemplo, 8. Na segunda linha, ele pediu um outro valor pelo teclado e colocou na variável N2. Vamos colocar aqui uma nota, por exemplo, 6. Terceira linha, outra variável pelo teclado. Então, essa tabelinha que eu estou fazendo aqui é como se fosse a memória do computador, de acordo? Então, digamos que para essa terceira nota, o usuário escreveu a nota 3. E depois ele pediu a quarta nota. Então, aqui, N4 preencheu com o valor de 1. Poderiam ser outros valores, né? Se você rodar o programa outra vez, você pode colocar outros valores e fazer outro teste. Beleza. Linha seguinte, o que ela faz? Na linha seguinte, eu estou definindo uma nova variável MF. Então, novamente, buraquinho aqui, seguinte variável chama-se MF. E ela vem a partir de uma conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores de N1, N2, N3, N4 e dividir por 4. Então, os valores de N1, N2, N3 e N4 são aqueles que estão neste momento na memória, ou seja, esses valores que estão aqui, ó. Então, eu vou somar ali 8 mais 6, 14, mais 3, 17, mais 1, 18, e vou dividir 18 por 4, então. 18 por 4 dá quanto? Dá 4,5. 5? 4 o quê? 4,5. 4,5. Beleza. Linha seguinte, o que ele pergunta? Se, estou aqui agora, se MF é maior ou igual que 6, então o que eu vou fazer? Eu vou e busco quanto vale o MF. Olha, ele vale 44,5. Essa frase ali, essa condição, ela é falsa ou verdadeira nesse momento? Se a média for 6 é verdadeira, mas se for 7 é falsa. Não, nesse momento, olha lá. A linha está escrito MF maior ou igual que 6. Nesse momento, o MF vale 4,5. Falso ou verdadeiro? Ah, então é falso, né, professor? É falso, né? Neste momento é falso. Pode ser que depois, com outros valores, seja verdadeiro. Beleza. Se é falso, onde que eu vou entrar? Eu vou entrar no then ou vou entrar no else? No else. Muito bem. Então, não entro no then, não entro. Então, como ele é falso, eu entro diretamente aqui, eu venho para o else. Professor, pode falar. Se o then ficar do lado do print embaixo, tem problema? Não. O programa não faz nenhuma diferença em que linha você coloque eles, né? Eu prefiro colocar organizadinho o if em cima, debaixo o then, debaixo o else, debaixo o end, tá? Mas não faz diferença na realidade, não. Tá? Ele não considera os espaços. Eu já prefiro botar o then do lado do 6 aí, porque daí eu já sei que se, tipo, já dá de entender que se for maior, vai pro then, e se for menor, vai pro else. Uhum. Isso, beleza. Pô, certamente. Não faz diferença, tá? Mas você busque a forma em que te deixe mais organizado e que, principalmente, quando a gente vai usar ifs dentro de ifs e dentro de elses e dentro de ifs, se você não faz de uma forma organizada, você vai se perder facilmente. Né? Se você faz uma forma, uma estrutura bem certinha, você já sabe quem está dentro de quem. Mas, de fato, não faz diferença. Beleza, então continuamos aqui. Como MF maior ou igual que 6 deu falso, eu vou entrar no else. Como eu entrei no else, o que eu vou fazer? Vamos colocar aqui. Esta aqui é a tela, tá? Esta aqui é a tela do usuário lá. O que vai aparecer? O que vai imprimir? Deve aparecer este aviso aqui. Reprovado. Exatamente. Deve aparecer esse aviso ali, né? Reprovado. Sua nota final é.
É quanto? Então lembra, ele está mostrando um número com vírgula, né? Este f aqui é um número que tem vírgula, e estava mostrando somente a primeira. Esse porcentagem 1 é que ele vai. A porcentagem ponto 1 é que vai mostrar apenas a primeira casa decimal. Ou seja, que ele vai mostrar quanto? Ah, e de que número que ele vai mostrar isso aí? Este está associado com quem? Com este MF aqui. Ele vai buscar o MF da tabela, do valor da memória nesse momento, que é 4,5, então vai aparecer aqui o seu número, né? A sua nota final é 4,5. E acabou o programa. Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse programa aí? Não, professor. Certo. Todo mundo tranquilo? Todo mundo conseguiu fazer esse exercício aí da tarefinha, sem problema? Como a gente falou até no começo lá, a gente poderia, esse mesmo programinha, fazer ele um pouquinho mais complicado, né? Por exemplo, eu poderia dizer que, em vez de que a média fosse 6, eu podia perguntar para o usuário qual seria a média. Como que seria, então, nesse caso? Que mudança eu teria que fazer? Deixa eu perguntar aqui para alguém. Aurélio, estás aí, Aurélio? Oi, professor. Beleza, cara? Me conta, Beleza. se eu quisesse que a média, aquele 6 lá, não fosse sempre 6, mas fosse um número dado pelo usuário, que mudança eu faria no programa? Você está perguntando quando ele colocasse a média, né? É que nesse programa que a gente fez aqui, se o cara, para ele ser aprovado ou reprovado, ele tem que tirar mais ou menos de 6. Uhum. Mas eu quero fazer um programa em que o próprio usuário diga qual é o valor para que ele seja aprovado ou reprovado. Pode ser que seja 6, pode ser que seja 7, pode ser que seja 5, sei lá, é ele que vai decidir, o usuário que vai dizer. Como que a gente Ah, mudaria esse programa para que ficasse assim? colocava no lugar do N1 ali a média final? Não sei, não entendi. Aqui antes do N1? Não, isso. No lugar do N1 aí, colocava a média final, para ele colocar a média, no caso. Não, mas a média final é o MF, né? O MF já está ali. Soma tudo, divide por 4. Professor, tu tinha que fazer uma nova perguntinha. Depois do Pera, N4. pera, o Eduardo, pera um segundinho que o Aurélio está respondendo. Já te passo a palavra. Deixa o Aurélio me responder o que ele faria. Professor, não entendi direito sua pergunta, por isso que eu tô meio assim. É assim, Aurélio, escuta. Nesse exercício, assim como ele está agora, você vai colocar as 4 notas do aluno e Sim. o programa vai te dizer se o cara aprovou ou não, de acordo? Uhum, Só que sim. ele aprovou ou não se ele tira mais ou menos de 6, de acordo? Sei, certo. Assim como está agora. Só que eu Uhum, estou te dizendo, mas eu não quero mais isso aí. Eu quero que o usuário é o que mete os dados, tá bom? O que mete as uhum. notas. Que ele, além de meter as 4 notas, eu quero dizer para ele quanto que é o valor mínimo para passar. Porque pode ser que o cara diga, não, para mim não é 6, para mim o valor mínimo para passar é 5 ou é 7, sei lá. Então eu quero pegar esse dado do usuário também. Pegar. Ah, então abre mais um else e coloca entre parênteses printf dizendo que a nota mínima é maior ou igual a 6. Não, mas não. Não tem que ser 6, tá? Ou seja, é assim, Hum, na realidade agora, deixa eu apagar aqui. Na realidade agora, este 6 aqui, em vez de ser sempre 6, eu vou colocar uma letra aqui. Vamos colocar ela, vai se chamar de, sei lá, mínimo. Mínimo. Tá certo? Em vez de 6 uhum, eu vou escrever mínimo. E mínimo o que vai ser? É a nota mais baixinha com a qual você pode passar. Tá certo? Só certo. que essa nota agora, quem que diz o valor dela não é o programador que escreveu 6 lá. Você tem que perguntar para o usuário quanto que ela quer, quanto que o usuário quer que seja a mínima nota para passar. Entendeu? Uhum. Então, como é que fica? O que eu faço mais? Além de tirar esses 6 e escrever mínimo, o que eu faço? Você tem que colocar input?
Exatamente. Porque você tem que perguntar para o usuário, para ele dizer quanto que é o valor do mínimo. Sim. Como que ficaria então? Então você coloca lá N5, input. Não precisa ser N5, tá? Os valores ali, os nomes N1, N2, N3, N4, tá ali feito assim porque sim, mas não precisa ser sempre assim, tá? O nome que eu chamei a variável é mínimo, então eu vou ter que colocar aqui, ó, nesta linha aqui, ver se eu consigo escrever aqui, sim. Ó, mínimo igual a input, abre parênteses, abre aspas, e aí você coloca aqui, qual o valor mínimo para passar? Tá certo? Certo. Opa, ponto e vírgula. Então, como ficou agora, olha, a mesma coisa, ele pede a primeira nota, pede a segunda, pede a terceira, pede a quarta e pede o mínimo. Então, vai aparecer aqui dentro do meu computador, lá na memória do computador, vai aparecer uma nova variável que se chama mínimo. E se o cara respondeu que o mínimo valia 5, então aqui vai aparecer um 5. De acordo? Sim. Aí quando ele for perguntar ali no if se MF é maior ou igual, ele não vai perguntar se é maior ou igual que 6, vai perguntar se é maior ou igual que o mínimo. Que o mínimo. E que neste momento o mínimo vale 5. Então ele vai fazer a pergunta se, por exemplo, nesse caso, vai fazer a pergunta: 4,5 é maior ou igual que 5? Falso ou verdadeiro? É falso. Ele é menor. Falso. O cara continua reprovado, né? Mas se por algum acaso, quando você perguntou, o cara disse que a nota mínima era 3, por exemplo, tá? Então, 4,5 é maior ou igual que 3, aí vai dar verdadeiro e Vai dar verdadeiro. vai dizer que o cara foi aprovado. Tá claro? Tá sim, entendi. Beleza, ótimo. Dúvidas, pessoal? Alguma outra dúvida aí? Alguém? Tranquilo? Tá certo. Ok. Vamos dar uma pequena complicada a mais aqui. Tá certo? Nesse mesmo problema aí. Sabe que você tem que, quando você for programador e você começar a programar as coisas aí, você vai perceber que você tem que programar como se o usuário fosse muito, como que eu posso dizer, muito limitado intelectualmente. O usuário é um cara que não é muito esperto. Então, o que acontece? Você tem que fazer o programa, muitas vezes, pensando nesses usuários pouco espertos. Bianca, tá aí, Bianca? Oi, professor. Tudo bem, Bianca? Uhum. Escuta só, Bianca. O que acontece se quando você me pergunta para o usuário, naquela primeira linha ali, ó, coloque a nota de sua primeira prova, o que aconteceria se o cara te escreve -8? Daí não ia reconhecer? Não vai reconhecer. Assim como o programa assim como ele está agora, ele vai reconhecer, ele vai colocar o -8 ali e vai fazer as contas. Sim. Mas claramente foi um erro dele, né? Porque ninguém tira um -8, né? A nota mínima que você pode tirar é quanto, Bianca? 0. 0, muito bem. Então, como que você pode melhorar esse programa pensando em que talvez o usuário te coloca um número negativo lá? Ou te coloca nota 32, por exemplo, né? Nós estamos assumindo que as notas vão de 0 a 10, tá? Como você pode melhorar este programa pensando em que talvez o usuário pode escrever isso? Daí eu teria que colocar, tipo, falando que ia ter que ser uma nota de 0 a 10. Mas... Beleza. Isso pode ser bom. Você pode escrever para o cara, ó, coloque a nota de sua primeira prova. Esta nota tem que estar entre 0 e 10. Beleza. Sim. É bom. Só que imagina que ainda assim o cara se descuidou por algum erro, por algum outro motivo, ele escreveu -8. O que você pode fazer? Daí, não sei. Não sei. Daí não sei. Não. Imagina que eu tô te digitando as notas, tá? Esquece o computador, esquece o programa e eu tô te digitando as notas. Você é uma pessoa que tá escrevendo as notas e eu tô te falando. N1 é 10, N2 é 5, N3 é 40. O que você vai, na tua cabeça, o que vai acontecer e o que você vai falar? Eu vou falar, essa nota não dá, não Por existe. quê?
porque é de 0 a 10, mas daí... Certo. Então, como que a gente faz isso no computador para que saia um aviso dizendo para o cara essa nota não dá? Ah, daí é só colocar um print, fi. Sim, mas o print, como que eu vou colocar esse print? Um erro? Não sei o que colocar daí nele avisando que não dá. Como que você vai detectar que essa nota que o cara colocou é inválida, que não pode ser? Eu vou colocar print inválido. Não, tá certo, mas a minha pergunta é, como você detecta que a nota é inválida? Ou você não, como que o programa detecta que a nota não é inválida? Pera. O professor não ensinou Ah, isso. não sei, professor. Não sei. Não ensinei, claro que não ensinei, vocês têm que aprender sozinhos. Olha só, daí só sendo gênio, né? que é gênio nada, escuta só. Dá pra... Se você pede a nota para. Alguém tem uma ideia ali, antes de eu falar? E alguém tem uma ideia como que eu poderia dizer para o computador? Se o cara te coloca uma nota errada, você dá um aviso para ele dizendo que essa nota não serve. Como poderia ser? Alguém tem uma ideia? Professor, faz Fala. um tratamento da variável, faz um if, verifica se a nota é menor que 0 ou maior que 10, aí se for, pede para ele pôr de novo. Beleza. Por enquanto, isso mesmo. Por enquanto, a gente não vai pedir para ele colocar de novo, não. Só vamos dizer que o cara errou, que tem que rodar o programa outra vez, tá? Mas é isso aí. Deixa eu abrir aqui o meu Celab para a gente fazer esse exemplo um pouquinho mais complicado aqui. Vamos pegar aqui o programa. Vamos abrir aqui um script. Ok. Aqui, ó, por exemplo, tá? Vou pensar nesse programa aqui. Vou fazer tudo certinho. Aqui, ó. Nota 1 igual... É isso aí, de acordo? O que mais que falta? Então, a média, né? Média final igual a N1 Qual que é a condição mesmo? Que a média final seja maior ou igual que 6, né? Podemos fazer com a média também, né? Lembram que a gente pode fazer aqui mínimo, uma variável que a gente chamou de mínimo.
Pode ser? Tá certo isso aí? Tá faltando alguma coisa? Não? Tranquilo, né? Deixa eu só testar aqui para ver se não dá problema. O que aconteceu? No MF ali, professor, falta o N do N1. No MF falta... Na fórmula da média. Beleza. Aí N1, vamos rodar outra vez. Também não gostou. Prof, não tem que colocar input? Ou pode colocar só assim? Isso mesmo. Não, a pressa não leva a lugar nenhum. Opa, escreve a nota 1. Vamos lá, então. 2, 3, 9, 9. A mínima nota para voar é 5. Aprovou com 5.8. Beleza, né? Até aí tranquilo. Então, o que eu estava falando é que, imagina que o cara mete uma nota que seja... Que a nota... Vamos pensar primeiro na nota 1 somente, tá? Ela tem que ser... Se a nota for... Se a nota for menor que 0 ou maior que 10, é uma nota inválida. Se isso acontecer, o que a gente vai fazer é que dizer para a pessoa que ela digitou uma nota inválida, de acordo? E vai acabar o programa, de acordo? Então, olha só. Como que eu sei que o meu pensamento é o seguinte, ó. Eu vou colher todos esses dados do usuário, todos esses aqui. Se algum deles não for válido, se a nota 1, ou a 2, ou a 3, ou a 4, ou o mínimo, forem um número menor que 0 ou maior que 10, eu vou dizer para o usuário, vou dizer, olha, você errou e o programa acabou, beleza? Então, eu vou dizer aqui, ó, tudo isso aqui, ó, da linha 16 até o final, somente vai ser feito se o cara não errar. Tranquilo? Se o cara errar, nada disso aí deve ser feito. Então eu vou inventar uma variável que se chama, por exemplo, erro. Tá? Ela vai ter um valor lá. Quando o erro for 0, significa que não existe erro e eu posso fazer a continha. Quando o erro for... Eu vou escrever aqui só por hora, até 0 ou 1. Depois eu tiro isso aqui, só para ficar ali o que eu estou fazendo. Se o erro for 0, significa que não existe erro, ou seja, que está tudo certinho, eu vou fazer a minha continha e mostrar para o cara se ele aprovou ou não. Se o erro for 1, significa que houve algum erro na digitação do número 1, 2, 3, 4 ou do mínimo. E se isso acontecer, o que eu tenho que fazer é somente dizer para o cara, você errou e acabou. De acordo? Vamos lá. Bruno, estás aí, Bruno? Bruno Ângelo, estás aí, não? Eduarda, estás aí, Eduarda? Oi, professor. Beleza, Eduardo, olha só. Estás entendendo aqui meu raciocínio aqui? Até aí? Sim, aham. Beleza, então olha só. Se o erro for 0, eu vou fazer tudo isto. Como que eu escrevo isso aí? Olha só, se o erro for 0, eu vou fazer tudo isto. Como que a gente escreve isso aí em linguagem do computador aqui? Deixa eu pensar. Não teria alguma forma de colocar menor que 0, daí aparecer erro?
Não, a gente vai ver agora que daqui para frente, eu não me preocupei em te dizer como que eu vou encontrar o erro ainda, tá? Depois eu vejo isso. Aham. Eu só estou dizendo que se houver algum erro, eu vou dizer o valor de erro vai ser 0. Perdão, se não houver erro, vai ser 0. E se tiver se tiver algum erro, o valor de erro vai ser 1. A minha pergunta é daqui para frente. É que eu achei mais difícil pensar dessa forma, sabe? Deixa eu ver, Certo. desse jeito. A minha questão é, se o erro é 0, eu tenho que fazer tudo isto. Como que eu escrevo isso aqui em cima? Olha lá, eu tô quase falando, ó, se o erro for 0, eu tenho que fazer tudo isto. Como que eu escrevo isso? If e igual Se o quê? erro O erro for quanto? igual a 0? Isso, olha, lembra que são dois iguais, tá lembrada? Sim, aham. Beleza. Eu vou fazer o quê? Se o erro for 0, o que eu vou fazer? Olha esse end aqui, ó. Eu vou tirar ele daqui, Ctrl X, e vou colocar ele lá no final, Ctrl V. E aqui, ó, este... Olha aqui. Ou seja, até aí o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que se o erro for 0, eu vou fazer o quê? Toda essa continha ali. Vocês estão vendo um if dentro do outro ali, não estão? Então, olha lá. Se o erro for 0, o que eu vou fazer? Tudo que eu já estava fazendo antes. Tiro a média, pergunto se é menor que a mínimo, coloco que aprovou, que não aprovou. E se o erro for 1, o que acontece? Ou seja, se o erro não for 0, então eu coloco aqui, ó, else. Tá claro? Esse if, then, else, end é uma estrutura de if. E dentro dessa estrutura tem outra estrutura de if, que é essa aqui, ó, if, then, else, end. O que acontece se na estrutura grande, na estrutura que está por fora, que é a que vai da linha 16 até a linha 27, o que acontece se o erro não for 0? Se o erro não for 0 é que tem um problema, não é? Teve algum problema na nota, então eu vou dar um aviso pro cara, vou dizer para ele, ó, print você tem um erro na digitação. E acaba o programa, entendeu? Se o erro for 0, se tiver tudo bem, ele vai entrar e vai fazer o que está aqui neste den aqui, ó. Tudo isso aqui ele vai fazer. Mas se o erro for diferente de 0, por exemplo, 1 ou 2 ou 3 ou qualquer outra coisa que não seja 0, o que vai acontecer? Ele não vai entrar nessa parte laranja que eu tenho ali, ele vai entrar no else da linha 25. Ou seja, que ele vai mostrar pro usuário esta frase: você tem um erro na digitação e o programa vai acabar. Tá claro até aí, pessoal? Professor, e a gente pode pôr o end em cada final da pergunta ou tem que ser todos no final de tudo? Não, o end sempre tem que terminar o teu if. Então, sempre o if, ele tem que ter um if, then, o else não precisa ter sempre, tá? Mas pode ter ou não tem. Mas sempre tem que ter um if, then, o else é opcional, e depois um end. Cada estrutura if tem que terminar com um end. Tá, mas esse end que você colocou na linha 24 seria o end do primeiro if, né? Da linha 16. Não. Não? É o que tá laranja ali, o if da linha 20. Tá. E ele tá ele não teria que estar lá no final, tipo, depois da linha 27? Como é que é, perdão? Esse end não teria que estar no final, depois da linha 27? Não. O if, ele é uma estrutura completinha. Então, por exemplo, esse if da linha 20, veja lá, até eu coloquei o parágrafo para ver bem claro de onde ele começa até onde ele vai. Então, todas uma comando debaixo do outro. Ó. If, then, else, end. Vai da linha 20 até a 24. E o outro if maior,
que contém o if menor, o grande, o maior, ele começa na 16 e faz 16, 17, 25, 27. If, then, else, end. De acordo? Sim. Ah, só está faltando um problema aqui ainda que eu não resolvi, que é dizer como que eu escolho se o erro, como que eu faço para dizer que o erro é 0 ou que o erro é 1. Tá certo? Como que a gente faz isso aí? Então, olha só. Por exemplo, se... Opa. Eu vou começar assumindo que não tem problema nenhum. Vou começar dizendo aqui em cima ó, que o erro é 0. Caso o cara cometa algum erro no caminho, coloque alguma nota errada, eu vou dizer que o erro passou de 0 para 1. Mas se ele não cometer nenhum erro, então eu não vou trocar o valor de erro, vai continuar sendo 0. De acordo? Então, por exemplo, aqui eu vou dizer, ó, quando ele digitou a primeira nota, eu posso perguntar para ele se... Como seria a pergunta aí? Vamos lá no seguinte, aqui na minha lista aqui. Eduardo. Estás aí, Eduardo? Tô, professor. Então, como seria essa pergunta aí, Eduardo? O que você acha que a gente pode perguntar? Eu preciso saber se o cara me meteu algum número inválido. Os únicos números válidos são do 0 até o 10. Tá me seguindo o raciocínio? Tô, professor, mas eu não faço ideia. Tá, tranquilo. Seguinte, Gabriel. Alô? Oi. Vamos lá. Eu iria por if N1 é menor que 0 ou, né, o negocinho de ou N1 maior que 10. Espera um momentinho, calma. Ou essa aqui, né? N1. Maior que 10. Sim. Erro mais 1. Deixa eu só colocar aqui um parênteses. Então, se N1 é menor que 0 ou N1 é maior que 10, né? Qualquer uma das duas pode acontecer. O que você vai fazer? Adiciona um valor de erro. Então diz then, né? Aham. Yeah. Deixa eu só acabar aqui. End. Olha lá, essa estrutura tá completinha ali, ó. Nesse caso não tem else, tá? Beleza. Se o n é menor, essa nota que o cara acabou de jogar, ela for menor que 0 ou maior que 10, então o que eu vou fazer? Adicionar a um valor do erro. Não precisa nem adicionar, é só dizer que o erro é 1. Entendeu? Entendi. Tá certo? E aí você coloca essa mesma linha igualzinha, ó. O que acontece se a nota que o cara colocou foi uma nota válida? Digamos que ele escreveu 8. O que vai acontecer? Ele vai entrar nesse if? Não. Não. Então, se ele não entrar nesse if, quanto vai ser o valor do erro? Por exemplo, eu estou na linha 11. Ele não entrou no if. Quanto vale o erro? 0. 0. E aí eu vou copiar essa mesma perguntinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui. Só que agora eu troco aqui para N2, de acordo? Uhum. E essa mesma perguntinha eu vou perguntar aqui. Depois a gente vai ver formas mais inteligentes para não ficar repetindo isso aqui, tá? Mas por enquanto, assim tá ótimo. Então aqui vai ser 3. E aqui vai ser 3, ó. Tô perguntando, cada vez que o cara me coloca uma nota, eu verifico para ver se a nota foi válida ou não. Olha aqui, verifico se a nota 4 é válida. A nota 4 é menor que 0 ou maior que 10? Se for, então digo que o erro vale 1. Então veja que assim como tá, o que acontece? Eu começo com o erro valendo 0. Se as 4 notas que o cara colocar forem válidas, ele nunca vai entrar, não entra neste if, não entra neste if, não entra neste if, opa, não entra neste if, ainda me falta aqui uma outra aqui, faltou fazer aqui, ó. Mínimo, né? Mínimo.
Né? O mínimo, a nota para provar mínima também tem que estar entre 0 e 10. Então, olha só. Se o cara escrever notas certas, válidas, eu não vou entrar neste if. Eu não vou entrar neste if. Eu não vou entrar neste if. Não vou entrar neste if. E não vou entrar neste if. O que vai acontecer aqui? Se eu digo para ele me mostrar o erro aqui, ó, disp, lembra que a gente pode mostrar com disp? Erro. O que ele vai mostrar? Se o cara escreveu todas as notas certinhas, quanto vai valer o erro? 0. Zero. Porque ele colocou, eu coloquei aqui, ó, desde o começo eu disse que o erro era 0. No momento em que ele colocou alguma das notas erradas, aí vai entrar em algum if desses ali e vai dizer que o erro é 1. E aí, daí para frente, o erro vai ficar valendo 1. Então, basta com que ele erre uma só das notas que o erro vai passar de 0 para 1. Tá claro? Professor, então, para colocar esses ifs no input, tem que colocar o erro igual a 0 em cima? Sim. Você tem que colocar o erro igual a 0, porque senão, se o cara acerta tudo... Entende? Se você diz que se você não coloca esta linha, erro igual a 0, imagina que o cara acerta tudo. Se ele acerta tudo, nunca entrou em nenhum dos ifs que eu coloquei ali. E quando ele chegar na linha 36 e perguntar se o erro é igual a 0, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer. Ele não sabe quanto vale o erro, porque ninguém disse para ele quanto valia o erro. Né? Sim, entendi. Se o cara errar alguma nota, sim, vai dizer que o erro é 1, beleza? Aí vai funcionar sem colocar aquele erro igual a 0 lá em cima. Mas no caso em que ele acertar tudo, que todas as notas forem válidas, o erro tem que ser 0. Estamos claros? Vamos rodar isso aqui para ver o que dá. Vamos lá. Olha lá, nota 1. Vamos colocar notas válidas por enquanto. Aqui, ó. 2, 1, 7, 9. Mínima para provar é 5. Reprovou com 4,8. Vocês sabem de onde saiu este 0 aqui? Vocês lembram dessa linha aqui, ó? Esse é o valor do erro. Esse 0 é o valor do erro, que significa que o erro é 0 por quê? Porque ele acertou todas as notas e ele colocou na faixa certa. Então nunca entrou em um if desses aí para dizer que tinha problemas. Por isso que o erro é 0. Agora vamos fazer um teste colocando o quê? Umas notas erradas aí. Ó, 10, 3, tanto, e vamos colocar aqui, ó, 45. Nota minha prova 5. Olha lá. Apareceu este 1 aqui. De que este 1 é? Deste erro que mostrou aqui da linha 33. Só que nesse momento, por que ele é 1? Porque a minha quarta nota, ela era inválida. E a quarta nota tá aqui, ó. Eu coloquei 45. Então, quando ele passou por este if, ele disse 45 é menor que 0? Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Ou 45 é maior que 10? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Lembram da tabela de verdade do ou? Então vai entrar. Ou seja, a condição toda ela é verdadeira. Como é verdadeira, ela entra a fazer o que está dentro do then. O que ela vai fazer? Dizer que erro vale 1. Então aí mudou o valor do erro que estava em 0, passou para 1. Somente quando ele entrou na quarta nota foi que ele errou. E nesse momento foi que o erro passou de 0, passou para 1. E como passou para 1, então por isso ele, na linha 33, disse que o erro era 1, que é o que a gente está vendo ali na saída do programa 1. 1 ali, em cima da palavra você. E aparece então, ó, você tem um erro na digitação e acabou o programa. Tranquilo? Dúvidas? Muito bem, então.
Vamos continuar, então, olhando aquele programa que a gente estava vendo, aqueles programinhas, antes de complicar mais. Vamos ver esse aqui, ó. Bruno, Gabriel, Henrique, estás aí, Henrique? Henrique Cru. Tô aqui. Henrique, vamos lá, vamos caminhar por esse exercício número 2 aí, beleza? Você vai me dizer, eu sou aqui você vai me dizendo que variáveis eu vou escrevendo e qual é o valor delas, de acordo? Tá bom. Manda brasa, pode começar a caminhar aí pelo programa. Tá, tem que falar um valor de x, então? Beleza, então, primeira coisa, temos uma variável chamada x. Imagina lá que o usuário escreveu alguma coisa. Qualquer coisa aí, inventa aí um número. Tá, ele deu 5, então. Beleza, 5, pode continuar. Daí ele vai fazer a função ali com o valor de x. Então aqui vai aparecer uma nova variável chamada f. F, que vale quanto? X ao quadrado mais 16. 25 mais 16, 35, 41? É isso? 25 mais 10 dá 35. Beleza, 41. Então, aqui 41. Pode continuar. Aí vai ter um if. Se 41 não. Se o 5 for maior ou igual a 0, daí ele vai fazer um print desse valor da função. Vai fazer ou não vai fazer? Vai entrar no if ou não vai? Ele vai. Ó, ali tá um if, pelo menos. Não, sim, eu sei, mas a minha pergunta deixa eu riscar aqui. Ele vai entrar nessa função? Essa condição aqui é falsa ou verdadeira? É verdadeira. Agora é verdadeira, né? Sim. Beleza, então eu vou fazer o quê? Vou fazer isso aqui, certo? E ele não vai fazer um print desse valor da função. função. E não vou fazer isso aqui, né? Opa, desculpa. Eu vou fazer o quê? Vou fazer, em amarelinho, isto aqui. A sua tela travou para mim, eu não tô vendo nada. Eu vou fazer o que está em amarelinho e não vou fazer o que está em vermelhinho. Tá vendo ou não? Não, em amarelo não. Parece que a tua tela travou para mim. Eu tô me vendo aqui. Aí, agora sim. Agora eu tô vendo. Beleza. Então, se a condição x maior que 0 for verdadeira, eu vou fazer o que está em amarelo e não vou fazer o que está em vermelho. Beleza, então o que vai aparecer na tela do cara? Vai aparecer o valor de f, vai aparecer 41. Beleza, essa aqui é a tela, tá? Então vai aparecer 41. Isso aí. Depois, o que ele vai fazer? Aí ele vai pedir um valor de x de novo na entrada. E vai fazer a mesma coisa. Tá, então esse programa tá bom ou tá ruim? O que você acha? Pra mim tá fazendo a mesma coisa. Daí depois ele só vai falar se o valor é positivo ou negativo. Certo, então de acordo com o enunciado pedido... Ele vai fazer 2 prints iguais, não vai? Neste caso aqui... Sim... Ele está repetindo basicamente, né? A única diferença é que na primeira parte ela dá este valor aqui e na segunda diz isso aqui. Isso. Beleza. Seria então suficiente com o programa até aqui, de acordo? Creio que sim. Beleza. Vamos para o terceiro. A terceira é muito simplesinho, né? Terceiro não. Vamos para uma pergunta. Fala. Então, no segundo exercício, a gente pode... que se a gente colocasse menos 5, também daria 41, só que a gente tem que seguir o que o exercício pede, né? Que se for menor do que 0, não pode, né? Sim. Porque senão a gente... Não é que não pode, né? Ele diz que se é menor que 0, tem que aparecer o quê? 0, né? Isso. Só que eu pensei assim, mas se colocar negativo os valores, vai dar positivo por causa da potência. Só que aí eu percebi que não pode, né? Porque o exercício fala que se for menor que x, não pode, né? Tem que dar 0. Só para tirar essa dúvida aí, vamos fazer um testezinho aqui, rapidez. Se o cara, em vez de 5, tivesse escrito menos 5, tá? Daria 41 a função, literalmente, assim. Daria 41 a função. Mas olha aqui, tá, deu 41.
Aí ele pergunta, x é maior que 0? Não, então é Não, zero. então vai ser o vermelho, de acordo? Sim, Então vai aparecer que na tela vai aparecer o quê? Um 0. zero. Beleza, eu tenho ainda uma queixa contra esse programa aqui, porque olha só, vamos lá, o programa está funcionando, tá? Ele está fazendo certo o que foi pedido. Mas Uhum. veja bem, imagine que esta conta aqui, ó, por aqui, deixa eu fazer aqui de verdinho. Imagina que esta conta aqui, ó, ela tivesse, em vez de ser uma linha, ela fosse 4 bilhões de linhas, tá bom? Só para exagerar um pouco. Esse é o maior número que eu conheço é esse aí, 4 bilhões. Mais que isso aí já não conheço. Você imagina, se a pessoa colocou um número maior que 0, ele vai ter que fazer essa conta e mostrar a resposta da conta. Mas se a pessoa escrever um número menor que 0, você acha que vale a pena fazer 4 bilhões de contas para depois mostrar um 0? Não, não vale, então é só colocar zero. Nessa questão da programação, da programação, a gente tem que perceber uma coisa. Não basta, não é suficiente que o programa funcione. O programa está funcionando, está certo. Mas o programa tem que ser eficiente. Por que eu digo isso? Porque tem uma coisa chamada tempo. Nos programas que a gente roda ali para fazer, desenvolver pesquisa e fazer TCC e coisas dessas, vocês vão perceber que a gente não está trabalhando com continha de 2, nem 3, nem 100, nem 1000, nem 1 milhão de números. Estamos trabalhando com número pra caramba. É tudo muito pesado para o computador fazer. Então você tem que ter muito cuidado de não colocar o computador para fazer contas se não precisa. A gente demora, às vezes, ali, eu deixo o programa rodando 3 dias. E imagina se desses 3 dias ele está fazendo um monte de contas que não precisa. O que ele podia ter rodado em 2 horas, só que eu mandei ele fazer. E tá tudo certo, tá? Não estou dizendo que tá errado. A resposta no final tá certa. Só que é importante que o teu programa seja eficiente. Pior ainda, se você está fazendo o programa, a gente não vai fazer aqui, tá? Mas se você programasse para a internet, imagina só, se o cara clica ali uma coisa na internet e o teu programa começa a fazer contas que não precisa, o cara vai ficar esperando, esperando, esperando o resultado até ele sair, que podia ter sido muito mais rápido porque você fez o computador ficar fazendo contas que não precisava. Então vamos dar uma melhorada nesse programa aqui. Primeiro, aquela segunda parte não precisa, porque o programa ele não precisa repetir isso. Como que a gente poderia melhorar esse programa caso aquela linha verde ali fosse de 4 bilhões de contas? Como que a gente poderia fazer esse programa para que ele fosse mais eficiente? O que você acha? Eu estou falando deixa eu lembrar aqui, com o Bruno, né? Bruno? O Henrique, desculpa. Henrique, né? Isso. Beleza, Henrique. O que você acha que a gente pode fazer? Porque aqui, assim como o programa tá, você percebe que se o valor de x é negativo, ele, em vez de dizer que a resposta é 0 e fechou, ele vai ainda fazer a conta da linha verde, que eu acho que não vale a pena ele fazer essa conta se o valor de x já é negativo. Uhum. Então teria que colocar a função dentro do if. Exatamente, né? Se eu pegar essa função verde, e colocar ela aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai perguntar se x é maior que 0. Se for maior que 0, beleza, ele vai entrar no DEN e a primeira coisa que ele vai fazer é essa linha verde, para depois poder mostrar ela. Mas caso o x não seja maior que 0, ele vai pular de uma vez para o else e ele não teve a necessidade de fazer a continha da linha verde. Tá claro isso aí, pessoal? Beleza, então vamos lá para o seguinte exemplo, que é o do triângulo, eu acho. Professor, deixa eu só falar um negócio. Eu tentei fazer esse exercício ali, o número 2, mas ele não deu com x negativo. Tipo, não aparecia o 0, né? Que teria que aparecer. Só aparecia invalid index. Como é que é? Andressa, né? Andressa, faz uma coisa. Cola para mim o teu programa no Teams ali para eu rodar ele aqui no meu computador para ver o que a gente encontra aqui que pode ser o que está acontecendo. Tá. No chat ali.
Se tu quiser ir seguindo com a aula e fazer no final, porque eu tenho que abrir ainda meu Silab que eu não tinha aberto. Pode ser também, pode ser. Quando tu quiser, se tu coloca ali, a gente dá uma olhada. Beleza, então vamos continuar aqui com relação àquele programinha dos triângulos, tá certo? Primeiro número, segundo número, acho que é esse quarto aqui, né? Não. Aqui. O quinto exercício. Vamos seguir a fila aqui. Henrique, tá? Júlia, tá aí, Júlia? Não, mas Júlia não vale, né? Júlia não vale. Vou te pular. Kailane, tá aí, Kailane? Kailane. Segue a fila. Luciano, tá aí, Luciano? Tô, professor. Ah, tá, beleza. Luciano. Vamos lá, Luciano. Então eu vou fazer aqui de computador, você vai me dizendo o que eu tenho que escrever, beleza? Vamos rodar esse programa. Oi, eu não peguei as primeiras aulas com o professor. Putz, tô defasado aí nessa disciplina. Então tá certo, eu vou te pular. Depois dá uma olhada lá e, tendo dúvidas, dá um toque, beleza? Beleza, então, Maria Eduarda. Tá aí, Maria Eduarda? Oi, professor. Beleza, Maria Eduarda, vamos lá então. Você vai me dizendo e eu vou ir fazendo a conta aqui, vamos ver se o autor desse programa aqui estava certo ou se a coisa não estava certa, beleza? Tá, a Kailane também pediu para avisar que ela estava com problema na internet. Tá, tranquilo então. Vou fazer minha tabelinha aqui de variáveis. Pode começar. Tá, primeiro a gente vai ter que colocar o valor do primeiro cateto. Beleza, então você vai perguntar para o usuário, né? Tá perguntando para o usuário ali. Novamente, essa pessoa que fez esse programa aqui, ele colocou N1, N2, N3, tá? Mas não tem que ser sempre N, nem tem que ser N1, pode ser ABC, pode ser cateto 1, pode ser cateto A, cateto B. Lembra que a gente teve lá uma aula no começo mostrando as condições para colocar os nomes nas variáveis, tá? Porque não tem que ser sempre N1, N2, tá? Não vai pensar que se você coloca outra letra ali, então vai dar um erro. Não é isso, não. Só que, claro, como é a mesma pessoa, né, ela colocou os mesmos nomes. Beleza, eu vou sugerir para você que a gente coloque, então, um triângulo que tenha o primeiro cateto maior e os outros dois iguais, beleza? Beleza? Vamos lá, Maria Eduarda, pode ir falando. Maria Eduarda? Oi, professor. Fala, vai falando. Oi. Pode falar, Maria Eduarda, vamos colocando uns valores ali. 8. 8, uhum. 4 e 4. Beleza, 4 e 4. Pediu para o usuário esses 4 valores. Vamos lá. Condição, vamos ver, Maria Eduarda. Esta condição aqui é falsa ou verdadeira? Esta aqui é falsa ou verdadeira? Esta aqui é falsa ou verdadeira? Nesse caso, a primeira vai ser falsa. A primeira é N1 vale 8, é maior que 8, falso. Beleza. A segunda? Verdadeira. N2 é quanto? É 4. É mesmo? Ah, não. Não. Falsa. Por quê? Não, vai ser verdadeira. Mas substitui os números. Coloca os números lá para ver quanto que vai dar. Porque 4... Não, vai ser falsa. Porque 4 não é maior que 12. 4 maior que 12, falso. Uhum. E a terceira condição? Também é falsa. Por quê? Porque 4 não é maior que 12. Beleza. Então, eu faço falso com falso com falso. Isso aqui esses eles até vão funcionar, tá? Mas eu vou sugerir para vocês sempre fazerem perguntas entre... quando você junta com E ou com OU, são somente duas coisas, tá? O computador vai começar a resolver de direita para esquerda, mas para que você esteja seguro do que você está fazendo, é bom você fazer, por exemplo... Aqui, ó, eu vou perguntar esta parte aqui primeiro. Tá, o if é aqui grandão, né? Esse é o if, digamos. E aí eu vou perguntar primeiro este e este. E a resposta disso eu vou fazer com o outro aqui, com este.
tá certo? Sempre as contas booleanas são sempre entre 2 elementos, você não faz conta entre 3, tá? Vamos lá, então, Maria Eduarda. Maria Eduarda, né? Maria Eduarda, sim. Isso. Quanto que vai dar o parênteses laranja? Falso ou verdadeiro? Falso. Por quê? Porque falso mais falso é falso. Não é mais, né? É e. E. And. Beleza. E o parênteses roxo vai dar o quê? Falso. Também, né? Porque eu tenho o falso vermelho, e o falso do parênteses verde claro e o falso do parênteses laranja, tudo vai dar falso. Beleza, vamos fazer ele de roxo aqui, o falso roxo. Este aqui vai ser o falso total. Beleza, então para onde que eu vou, se é falso? Ele não é triângulo. Não, mas é falso, né? Vamos lá. Sim. Se é falso, se o que está ali no parênteses roxo é falso, melhor, se for verdadeiro, eu vou fazer isto. E se for falso, deixa eu fazer aqui de verde e azul, tá? Verde como se fosse um semáforo, tá? Então, se for verdadeiro, vou fazer printf não é um triângulo. E se for falso, eu vou fazer isso aqui. Tá certo? Aham. E vou ainda continuar por aqui. Beleza, vamos lá, então. É falso, né? Então, onde que eu vou entrar? No if. Na linha verde. Aqui, ó. Onde que eu vou entrar? Nesta linha verde aqui? Na linha vermelha. Nesse else aqui? Na linha vermelha do else. Beleza, então vamos lá para o else. Pode continuar. Esse primeiro parênteses aqui é falso ou verdadeiro? É falso. O primeiro é falso? Sim. Beleza, e o segundo? Também. Falso também. Então tudo é o quê? Falso. Beleza, então tudo isso aqui vai ser falso, porque falso e falso dá falso. Muito bem. Se é falso, para onde que eu vou ir agora? Pro else if. Exatamente. Então, como é falso, eu vou ir para este else aqui. O que pergunta aqui? Esta parte aqui, ela é falsa ou verdadeira? O primeiro parênteses. É falsa. Falso. E o segundo? Falsa também. Falso também. Então, tudo é? Falso. Tudo é falso. Mas esse efeito é igual ao de cima, né? Não, o de cima é... é idêntico, né? Não, professor. É que um é E e o outro é O. É verdade, desculpa. Tá certo. Desculpa. Beleza, tá certo, é verdade. Ok, falso. Falso ou falso dá falso. Então, onde que eu entro agora? Maria Eduarda? No else. Nesse else aqui. Então, eu vou vir para cá. Vamos lá. Primeiro parênteses. Falso ou verdadeiro, Maria Eduarda? Verdadeiro. Segundo? Verdadeiro. Tudo é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem. Tudo é verdadeiro. Vamos fazer em inglês, que é mais elegante. Muito bem. É verdadeiro. Aonde que eu vou, então? No printf é um triângulo escaleno e depois no end. Beleza. Maria Eduarda, esse programa aí tá certo ou tá errado? Tá certo. Esse aqui é um triângulo escaleno? Não. Então tá certo ou tá errado? Tá errado. Beleza. É isso aí. Quando você faz o teu programa, você tem que você mesmo rodar ele na tua cabeça para poder ir ajustando, né? Lembra, triângulo escaleno aqui tem todos os lados diferentes, tá? Aqui, por que deu de perceber isso aí? Por que eu fiz? Porque eu dei uma olhada nesse programa antes, né? E olha aqui, o autor aqui, ele comparou nesta linha, deixa eu trocar aqui a cor. Olha, nesta linha aqui, ele comparou
o lado 1 e o 2 e o lado 1 e o 3. Então ele comparou 1 com 2 e 1 com 3. Mas ele não comparou 2 com 3, vocês percebem? Aqui, ó, ele comparou 1 com 2 e 1 com 3, mas não comparou 2 com 3. E aqui na última linha ele comparou 1 com 2 e 1 com 3 e não comparou 2 com 3. Bom, só uma forma, eu queria que vocês vissem que a gente tem que fazer, às vezes, de computador, digamos assim, né? E saber caminhar em cima do programa. Lógico, se você sabe programar, você vai saber caminhar em cima dele sem muito problema. Só que, às vezes, esses ifs e esses elses, eles vão confundindo o esquema e vão dando problemas ali, a gente não consegue fazer. Muito bem. Essa era a nossa tarefinha. Aqui vou fechar os ifs e tal, né? Mas é isso aí. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo? Você viu que a gente conseguiu com o if também, né? Verificar se quê? Se uma entrada do usuário é uma entrada inválida, tá? Depois a gente vai fazer um esquema um pouquinho mais inteligente, que é o quê? Eu digo para o usuário, coloca uma nota. Se ele coloca uma nota errada, eu digo para ele, a nota está errada, tente novamente. E se ele coloca errado, eu digo, a nota está errada, tente novamente. E eu fico perguntando isso até que ele coloca uma nota certa. Só que a gente ainda não viu isso aí. Vamos ver um pouquinho mais na frente. Por enquanto, ele colocou a nota errada, acabou o programa. Olha, você errou, acabou o programa. Muito bem. Quem mais? Alguma outra dúvida aí sobre essa tarefa? Ali, a tarefa, no começo, ela era um pouco simples, mas esse exercício do triângulo é um exercício um pouco mais chatinho, assim, né? Tem que ter concentrar, ver as diferentes opções, testar com diferentes números para ver o que acontece e tal, para ver se o programa está funcionando certo. Então, beleza. Alguma outra dúvida aí com relação a isso? Tudo tranquilo? Deixa eu ver aqui, então, o nosso... Deixa eu ver... O programa está onde? Vamos dar uma olhada, a gente tinha feito os exercícios do furtado, né? Eu quero ainda dar uma revisada nessa questão do if ali, para vocês se sentirem um pouco mais seguros, talvez. Vamos ver se a gente encontra alguns exercícios mais de if aqui. Esse aqui não serve. Professor, você pode rodar o programa agora? Ou vai deixar no final depois disso? Podemos fazer isso, sim. Já colocaste ali no Teams? Sim, já mandei. Só tem 3 linhas o programa? Ah, não. Não, pera. Não tem mais, desculpa. É esse aqui, né? Sim, mas não tem a partir da linha... você colou 2 vezes? Não sei.
Eu acho que sim. Deixa eu limpar aqui outra vez e catar ele outra vez aqui. Beleza, é isso aqui. Isso. Ele... Tá. Olha só. Com quem eu tô falando? Kailane, não. Andressa. Andressa, tudo bem? Olha só, Andressa. Aqui, ó, esta função f, isso não tem parênteses aqui. Tá? A gente escreve na matemática, na mão, quando você vai fazer f de x, você diz, ó, f de x e coloca um parênteses. Aqui a gente não coloca, tá? É somente a variável f, aqui, ó. Tá certo? Então, aqui também, ó, você pode tirar essa De parênteses qualquer aqui. forma, eu tinha rodado essa parte. Sim, com parênteses de x ali? Sim, rodou, só não deu certo com o x negativo. O resto deu. Certo. Vamos lá, ó. Então, fx ao quadrado mais 16, o resultado é f, o resultado é y. Mas vamos lá. Olha só nesse teu programa. Tu pedes para o usuário te colocar o valor de x, né? Te dá o valor de x. Aí ele te dá o valor de x e você faz essa conta f e você faz essa conta y. Sim? Isso. Mas aí você mostra o resultado para ele. O resultado não é f nem é y ainda. Você, para poder mostrar o resultado, tem que primeiro perguntar essa pergunta aqui, ó. Ou seja, se x é maior ou igual que zero, então a resposta é esta. E se não é, se x é menor que zero, a resposta é esta. Tá, mas foi o que eu coloquei ali, né? Depois, se x maior ou igual a zero, then vai mostrar a função e vai resolver. E else, se x menor que zero, vai mostrar y igual a zero. Tá, beleza. Novamente, parece que tá certo, só que você está mostrando, está fazendo esta conta aqui sem necessidade de fazer a conta ainda, porque se o valor de x for negativo, você não precisa fazer esta conta. Tá, então teria que tirar os dois disp dali. Tá, eu vou deixar assim por enquanto, tá? Só por enquanto, para a gente ver o que está acontecendo. Tá, beleza? Você fez uma conta aqui, fez a outra com y, um resultado. Aqui você mostrou os dois resultados, né? Que não faz sentido, você tem que mostrar um dos dois somente. Se x é maior que zero, então disp este f aqui. E tá, vamos rodar aqui para ver o que acontece. Onde que está o nosso Scilab? Qual é o valor de x? 2. Opa. Então tá, eu coloquei 2, aí você mostrou este 20 aqui, mostrou este 0, mostrou este 20, mostrou este 0. E depois... Tá, eu não sei, é que no meu não tinha aparecido o resultado é zero, só apareceu o resultado é 20. É que eu acho que era aquele problema do parênteses x que você tinha colocado, me parece. É, talvez seja. Mas tá, tudo bem aqui, vamos lá. Ó. Eu só vou colocar pontos e vírgulas aqui para ele não ficar se repetindo. Vamos ver se ele melhora aqui. Qual é o valor de x? 2. Tá lá, ó, 20, 0, o resultado é 20, depois te mostra esta conta aqui. É f... Este f aqui ele não está mostrando, né? Deixa eu colocar este f aqui. Tá, agora mostrou ali no final.
Viu que ele mostrou o resultado 20 ali? Agora vamos rodar o programa com o valor negativo, né? Valor de x menos 5. Tá, e mostrou, ó, o resultado é 0. Tá vendo? Sim, mas então o problema era só o f de x, que estava entre parênteses? Eu acho que sim, porque quando você escreve f de x, quando você escreve parênteses, você está trabalhando com um vetor. É uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas aqui não faz sentido isso. E o que eu digo é que esta conta aqui, ó, você não deveria fazer ela aqui. Né? Melhor ainda, ó, nada disso aqui você precisaria, você pode apagar tudo isso. O cara dá o valor, dá o x. Aí você pergunta, é maior que 0? Sim. Então, aqui... Agora eu apaguei. Espera um segundinho, só para não ter que escrever outra vez. Esta linha aqui, ó, Ctrl C, ela vai aqui. Então, olha lá. Você pergunta o valor de x na linha 3 ali. Se é maior que 0, o que eu vou fazer? Se é maior que 0, eu vou fazer f igual a x ao quadrado mais 16. E vou mostrar que f de x ao quadrado mais 16 é igual a f. Ah, e tu pode pôr, tipo assim, no meio do if, then, else, tipo, outras contas? Sim, claro. Tudo isso aqui está dentro desse then, tudo isso. Ah, eu pensei que não dava, por isso que eu coloquei antes. Não. Você pode colocar no then todas as contas que você quiser. E dentro do else também. Você pode até colocar dentro do then outro if. Ou dentro do else outro if também. Sim, entendi. Então, aqui, ó. Se é maior que 0, então ele vem e faz a conta. Mostra esta linha aqui para o usuário. E disp o f. Né? E se é menor que... Olha aqui, ó, este se é menor que 0 nem precisa... Andressa, né? Andressa. Isso aqui não precisa, ó. Por quê? Porque se x é maior que 0, ele vai fazer este then aqui, de acordo? E se o que está aqui dentro é falso, ele vai fazer o que está no else. Então você não precisa dizer aqui, isso aqui está errado, quer dizer este x menor que 0 aqui. Você não precisa dizer nada aqui, ó, só isso. Tá claro? Sim. A não ser que você, dentro desse else, vai fazer outro if, mas isso é outra coisa que não é o caso aqui. Então, aqui, ó, você tem o if, tem o then, que vai fazer tudo que está ali, tem o else e tem o end. Aí acaba, ó. If, then, else, end. Se o que está no parênteses é verdadeiro, se o que está neste parênteses é verdadeiro, então ele vai fazer o que está dentro do then, essas 3 linhas. Se o que está dentro do parênteses é falso, ele vai fazer o que está dentro do else, que nesse momento é uma linha, mas poderiam ser mais linhas. Podia ser aqui, você pode escrever outras coisas aqui, outras linhas aqui, podia ter outras coisas, tá? E, finalmente, então, ele vai terminar com o end que está ali no final. Então, o que acontece com o programa, assim como ele está agora? Que se o valor de x é negativo, é menor que 0, ele nem vai entrar neste then aqui para fazer essa continha. Claro, neste programa, essa é uma continha bem simplesinha e ele vai fazer bem rápido. O que eu estava falando é que imagina que para encontrar esse f, você tivesse que fazer umas contas gigantescas. Então, se o valor de x é menor que 0, nem faz ele fazer essas contas, que é como está agora ali, né? Ele nem vai entrar no then, vai entrar direto no else e vai acabar o programa. Vamos rodar ele assim para ver como é que está. Então aqui, ó, qual é o valor de x? 5. Então tá ali, ó, deu 41. Vamos rodar outra vez. Qual é o valor de x? Menos 9. Opa. Variável y. Você tem uma variável y? Ah, essa y aqui não existe mais, né? Eu simplesmente diria que f, só para ficar com o mesmo formato do anterior, ó, f de x igual a 0. Você percebe porque aqui eu posso escrever f de x, Andressa? Sim, porque aí é só um texto, né, que vai mostrar. Exatamente, é só para o usuário ver ali, né? Mas isso não é conta que o computador está fazendo. Então aí eu posso escrever f de x e posso escrever qualquer coisa que para o computador ele só vai mostrar isso na tela e deu. Vamos rodar outra vez. Opa, tá faltando umas aspas aqui para fechar. Vamos lá então outra vez. Menos 8.
Então tá lá, ó. Quando você colocou menos 8, deu 0. Beleza? Sim, obrigada. Tá certo, então. Eu estava olhando aqui nesta apostila. Vamos ver aqui. Esse aqui é aquele problema. Tá, vamos fazer nesses 10 minutinhos aqui. Vamos fazer o quê? Um probleminha, tá certo? Onde vocês vão, dado os catetos de um triângulo, vocês vão dizer se a hipotenusa ela é maior ou menor que 10. Só isso, mas tem que ser rápido, tá? Coisa de 5 minutos. Escrevam ali que a gente vai fazer o teste aqui bem rapidinho, tá? Dados dois catetos, o usuário dá 2 catetos e você vai dizer se a hipotenusa é maior ou menor que 10. Só isso. Beleza? Vão fazendo ali que eu vou abrir o Socrative lá para que vocês me coloquem esse programinha lá. Ele é bem simplesinho, tá? Cada um vai fazer aí, pode fazer no seu computador, testar e tal. O programa diz assim: peça para o usuário 2 lados, 2 catetos de um triângulo, e você vai mostrar um aviso dizendo se o aviso dizendo a hipotenusa é maior que 10 ou a hipotenusa é menor que 10. Só isso, tá? Eu vou colocar lá o Socrative, vou mandar para vocês a sala do Socrative para vocês me colocarem a resposta por lá. Lembrem de colocar um nome ali. Beleza. Lembrem lá que entrando no socrative.com, vocês entram como estudantes, né? Na sala Campus 1438. Sala Campus 1438. Na internet ali é socrative.com. Colocam o nome e escrevem ali o código. Colocam o código e mandam. Que eu quero dar uma olhada ali nesse programinha de vocês. Você tem que ir se acostumando a esse tipo de exercícios assim, né? Eles vão ser, talvez a prova que a gente for fazer vai ser algo assim, né? Dou o exercício, vocês fazem e me colocam ele ali no Socrative, e aí eu vou ir avaliando isso aí, para ver se vocês estão pegando a jogada ou não. Tá lá o exercício no Socrative, né? Receba 2 catetos do usuário e diga hipotenusa maior que 10 ou hipotenusa menor ou igual que 10. É só isso que o programa tem que fazer.
Qual que é o nome da sala, professor? Tá ali, ó, tá ali na tela, ali, ó, Campus 1438. O nome da sala é Campus 1438. Se você tá com problema para resolver esse exercício que eu tô colocando para você ali, ó, dá um toque, fala a tempo para a gente correr atrás e tentar resolver as tuas dúvidas aí, tá? Não deixa acumular. A minha intenção com esses testezinhos aí é isso, que você perceba se está entendendo ou se não está entendendo, tá? E se você não está entendendo, grite, porque senão não tem como ajudar. Professor, eu acessei aqui, daí tem que responder em linguagem de programação, né? Isso, você somente vai colocar na resposta, vai aparecer uma caixa para você escrever a resposta, aí você copia o teu programinha e cola ele ali. O programa é feito no Silab. Ô, prof, tá aí? Pode falar, pode falar. Então, sem querer eu coloquei que o valor de 10 tem que ser menor do que 10. Só que eu coloquei que é para ser igual. Aí, ou seja, quando o valor dá 10, vai falar que é menor do que 10, entendeu? Quando o valor dá 10, vai dizer que é menor? Exatamente. Eu esqueci de colocar um menor igual. No texto, tu diz, né? Isso. Tá, Aí tá. adiante, o resto tá certo. Só isso. Beleza. Vamos lá, tenho até agora 5 entregas. Professor, como que é o nome do site mesmo? Socrative. Consegue ver ali na tela? Como se fosse Sócrates, mas é socrative.com. Obrigada. Tranquilo, beleza.
Ó, o professor, te mandei outro, tá? Aí o meu Tá. tem o segundo aqui, que é o certo, tá? Que eu coloquei o igual. Pessoal, quem estiver acabando já, Obrigado. fechou, tá? 5 horas, já a aula acabou. Valeu aí pela presença. Eu vou deixar talvez alguma tarefinha para vocês fazerem. A gente se vê na quinta. E lembrem-se, se for possível, de participar ali do workshop, né? Não sei se vocês sabem que tá acontecendo um workshop, né? Tem uns seminários, umas palestras. É legal que vocês assistam, né? Se informem aí do que o pessoal faz quando fica grande aí na engenharia de petróleo. Animo vocês a darem uma olhada lá no site. Eu coloquei no WhatsApp, eu coloquei para vocês lá o site do workshop, tá? Quem já entregou, já pode liberar. A gente conversa então na próxima quinta. Um abraço. Abraço. Valeu. Falou. Vou até parar aqui a minha gravação. Ô, professor. Pode falar.